Se vocês quiserem se ficar num sítio mais confortável, não precisam ter a câmera apontada para vocês. Ora, boa noite. Hoje, dia 15/2, número 15, dá um 6. Um 6 é um número espetacular. É o número do amor, é o número da família, é o número da paixão, é o número da conexão com o coração. Por isso, está tudo certo. Se calhar se o dia de hoje fosse um dia 14, que dava 5, como foi o dia de ontem, era um número imprevisível, era um número de fogo, era um número de muita euforia. Se calhar eu não faria a meditação num dia 14. Então eu escolho sempre também mais ou menos os dias das meditações, ou à sexta ou ao sábado, e também já tenho feito ao domingo, né? Sim, Normalmente é ao sim, fim de semana. sim. Mas até costuma vir mais gente. Hoje o pessoal está de ressaca Vai do Dia jogar dos Sporting. Namorados. Vai jogar Eu Sporting. acho que não tem a ver com isso, tem a ver mesmo que as pessoas estão em família, se calhar. Ou com os namorados que não tiveram ontem com os maridos, sei lá. E Tem a ver também com o outros Pinto da compromissos. Costa, provavelmente deve estar tudo a ver as notícias também. Pode ser. Sim. Então, olha, o tema desta vez que eu escolhi foi O Corpo Fala, porque tem sido um tema que me tem trazido bastante para eu poder também dar sempre um pouco das minhas dicas sistémicas em relação a este tema do corpo e das sensações e das dores e daquilo que se anda a sentir com o que se passa no nosso corpo. Nuno, depois se quiseres consegues tirar o som do teu, por favor. É só para não interferir no som daqui. Então, quando eu comecei a pensar no tema, eu disse, não, eu tenho que falar sobre isto porque está realmente a surgir muitas dúvidas com as pessoas e as minhas meditações eu trago sempre aqui uns minutinhos, algum conteúdo acerca do tema. Então aquilo que eu gostava que vocês pudessem pensar só neste momento, fazendo assim uma inspiração e uma expiração é, se o teu corpo falasse contigo agora, o que sentes que ele te dizia? E pronto, podem voltar a abrir os olhos. Era só para tomarem esta consciência. O corpo não só tem, o corpo não só tem funções biológicas, mas também tem funções de expressar, funções de expressões, de traumas, de lealdades. E é através da epigenética que essas expressões são desenvolvidas por nós e por aquilo que expressamos. E então o que é a epigenética? A epigenética é a mudança da expressão dos genes que envolvem alterações no DNA. A genética é a força que carrega o DNA. A genética é aquilo que a gente traz de físico, não só exterior como interior, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Mas a epigenética é a expressão, ou seja, é a memória que envolve a célula, as células. E através dessa modificação dos genes, que acontece através da expressão que é alterada, pode acontecer que somos influenciados por vivências, por ambientes, pelo estilo de vida. E isso é ativado ou desativado em nós. É muito importante perceber que assim é como podemos transmutar a epigenética que herdamos. Assim, desta forma, através do estilo de vida, das vivências e das experiências, e também dos ambientes, ou seja, das sensações, das emoções, dos sentimentos, das mudanças alimentares,
ou da exposição a situações tóxicas que podem afetar ou ativar os nossos genes ao longo da nossa vida. Isto é aqui um bocadinho este conteúdo, só para vocês perceberem que a epigenética, que são estas memórias celulares das nossas células, podem alterar o nosso DNA. E isso como é que é induzido no ser humano? Desde nós pequenos e desde a gestação, através das sensações todas que nos são transmitidas. Estilo de vida, alimentação que a nossa mãe nos deu, emoções que a nossa mãe nos transmitiu e tudo o que vem lá de trás. Porque se é através destas situações, né, do estilo de vida, da exposição a situações tóxicas, de sentimentos, de emoções, de vivências, de experiências, da alimentação, de tudo um pouco, que esta epigenética, esta memória das células, vai mudar o nosso DNA. E isto vai ficar enraizado em nós. Como é que nós podemos mudar isto? Através das mesmas situações. Vivências novas, alimentação nova, estilo de vida novo, experiências novas, emoções novas. Ou seja, eu, por exemplo, reconheço que eu tinha muitas vezes e constantemente sensações de tristeza profunda, de não me sentir feliz, de não me sentir alegre, de não me sentir animada. Apesar de eu ter sido sempre uma pessoa que fiz tudo na vida, tudo, tudo, tudo. Eu experienciei carnavais, cânticos, danças, festas, tudo, futebol, desporto, ginástica, tudo e mais alguma coisa. Tudo o que existe eu experimentei. Eu fazia tudo. Tudo porquê? Porque eu era esta pessoa que gostava de querer experimentar tudo por uma falta interna que eu sentia, né? Por essa tristeza profunda que eu não sabia que a tinha, mas ela estava cá e isto estava enraizado. Então, o corpo, a forma como nos expressamos no corpo, através das tensões, dores, resistências e também através do que não verbalizamos e do que não foi resolvido, pode trazer problemas de saúde, problemas espirituais e emocionais, e isso limitar-nos cada vez mais a termos uma vida plena e equilibrada. Então, quais são os sintomas que neste momento eu tenho com frequência? Isto é uma pergunta para vocês responderem. Se quiserem pôr aí, conseguirem escrever já, numa ou duas palavras, ponham que é para depois vocês se lembrarem. E em que local do corpo? Por exemplo, um sintoma que eu tinha era sinusite. Para vos ajudar aqui com os sintomas. Outro era a tristeza. A sinusite, em que lugar é que se manifestava? No nariz. E em que momento da vida é que vocês se lembram de esses sintomas terem começado a aparecer? Podem escrever mais ou menos quando eu me casei, ou mais ou menos quando o meu filho nasceu, ou mais ou menos quando eu me divorciei, ou dependendo do sintoma, não é? E da sensação. É o que vocês estão a escrever aí. Lembram-se de alguém do vosso sistema familiar que também tenha tido essas sensações? Ou esses sintomas? Ou se recordam de alguma história de alguém lá de trás, dos avós, dos bisavós, dos tios-avós, dos irmãos da mãe ou dos irmãos do pai, que tenham
sabido da história dessa pessoa e que se lembrem, espera lá, o meu irmão do meu avô também era uma pessoa muito calada, também sentia alguma tristeza, também era uma pessoa assim, assim. Às vezes identificando aqui um pouquinho daquilo que a gente ouvia da história de alguém lá de trás, a gente identifica com sensações e com emoções e com sintomas que a gente tem agora, não é? Então aí pode ser também uma boa para a gente chegar a quem é que nós, por exemplo, podemos estar identificados com essa pessoa, por alguma razão. Normalmente é por uma exclusão ou por uma lealdade. Então, anota uma ou mais palavras que surjam neste momento acerca destas perguntas. Alguma imagem que também venha neste momento à tua ideia, alguma situação, por exemplo, alguma viagem em que vocês tenham assistido, por exemplo, a alguma briga, alguma discussão com alguém, alguma coisa assim importante que vos tenha causado uma sensação estranha. Se lembrarem, depois vão escrevendo. E conseguem perguntar neste momento: o que é que este sintoma me quer dizer hoje? Esta sensação, este sentimento que eu sinto, este incómodo no meu corpo que eu sinto. Por exemplo, dores de cabeça constantes, ou zumbidos constantes, ou cólicas constantes, dores nos joelhos constantes. A partir de que momento é que vocês começaram a sentir isso? Então há alguma lealdade inconsciente a alguém do vosso sistema familiar que estão a carregar isso em lealdade a essa pessoa. Em lealdade significa eu estou a seguir-te por amor a ti. Eu repito por amor a ti. Ou então, quem pode ter sido excluído do meu sistema familiar, que eu não sei, mas que sinto a dor dele. Esses sintomas não são meus e são de alguém que viveu tristezas profundas, que foi excluído, que foi abandonado, que perdeu filhos, que foi deixado, por exemplo, eu descobri do meu pai, que a avó que cuidou do meu pai, ou seja, a mãe da minha avó, a mãe da mãe do meu pai, cuidou do meu pai quando ele era pequeno, e essa avó, que se chamava Luísa, que eu adoro o nome Luísa, o meu filho, se fosse menina, tinha-se chamado Luísa ou Mariana, mas nasceu um gajo e chamou-se João Pedro. Essa minha avó, ela foi deixada grávida porque o homem que a engravidou não quis assumir a minha avó, não quis assumir a filha. Então eu carreguei a tristeza das mulheres. Foi tristeza de abandono, de rejeição. Foi uma tristeza muito profunda. E eu hoje honro essas mulheres, por isso que eu estou aqui. Porque elas me dão força e me fizeram a minha história ser ressignificada. Então, quem pode ter sido excluído do nosso sistema familiar, que eu sinta a dor dele. Não é? E isto é tão libertador, vocês nem imaginam. Aos poucos, se vocês conseguirem ir identificando estas lealdades, estas dores, estes excluídos, vocês vão-se começando a curar e a vida vai começando a fluir na vossa vida, mesmo. Olha, posso fazer uma questão? Sim. Por exemplo, eu recordo-me que eu nunca soube oficialmente, mas os meus primos diziam que o meu avô rejeitou um filho. Ou seja, ele foi excluído da família. Ou seja, que era meu tio e que
pronto, não sei se é verdade ou mentira, foi aquilo que o meu avô não quis assumir, mas pronto, ou seja, não temos oficialmente que seja filho dele, mas é o que dizem. Então há duas coisas que podemos fazer nessa situação, que é incluir o excluído e compreender porque é que um pai exclui um filho. Não temos que perdoar, temos sim que compreender o que está por trás. Então, possivelmente esse avô, não é? Era um avô? Um tio? Era um avô, o meu avô, o Um pai do avô. meu pai, O avô, exatamente. que é meu Por tio, exemplo, supostamente seria meu tio. exato. Então, quando um pai exclui um filho, ainda que tenha tido outros filhos, significa muitas vezes que esse pai, naquele momento, não tinha condições emocionais ou físicas para aceitar mais um filho, por alguma razão também profunda dentro dele. Então há sempre uma compreensão que precisamos ter, não só para quem tem a atitude negativa, não é? A atitude de exclusão, de violação, de vingança, seja do que for, ou seja, o agressor e o agredido. Há sempre que compreender o que é que fica por detrás de cada um. Por detrás do agressor deve haver uma dor profunda e aquela pessoa só conseguiu fazer aquilo naquele momento. Como, por exemplo, uma pessoa que faz um aborto com consciência na altura, foi o melhor que ela sabia, porque na necessidade que ela tinha naquele momento, emocional e espiritual na vida dela, aquela era a melhor atitude. Imagina, se uma mulher é violada, por exemplo, se calhar a consciência dela no momento diz-lhe que ela não deve seguir com aquele filho. Então, aqui não pode haver condenação, nem aqui, nem em situação nenhuma, não é? Nós precisamos de olhar de uma forma abrangente para os motivos emocionais e espirituais daquela pessoa naquele momento, com a consciência que ela tem, e aceitar, simplesmente. Mas depois há uma consequência, que é aquela vida que é rejeitada e abortada, ainda que com muito pouco tempo de gravidez, não é? A partir do momento em que há a fecundação, já há um choque de luz, já há uma vida, já fica ali um embrião, né? E aquela alma já existiu, porque ela já escolheu, não é? Lá no cosmos, lá na outra dimensão, ela já escolheu ali, mas depois vai. E então este movimento serve para vir fazer compreender alguma coisa àquele sistema familiar, que há mais excluídos lá atrás, há mais situações de dor lá atrás. Então, enquanto o amor não for reposto, e é isso que nós fazemos aqui, é repor, trazer o amor às três ordens que estão em desequilíbrio, não é? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Estas três ordens gerem a nossa vida e os sistemas familiares da humanidade, não é? Em geral. Esta compreensão leva-nos a trazer, lá está, a olhar para os agressores e para as vítimas com uma compreensão que não nos coloca no lugar de perdoar, nem de perdoadores, porque quem perdoa fica no lugar de superior e quem é perdoado fica no lugar de inferior, mas sim de compreensão. E quando há compreensão, há equilíbrio. Porque quem diz assim, eu posso perdoar, mas não vou esquecer. Não. Nós não vamos esquecer e nós não podemos perdoar sem compreender. Não é possível, por exemplo, perdoar um pai que violou um filho e esse filho hoje dizer assim, eu não consigo perdoar o meu pai. Esse filho só conseguirá perdoar o pai, na verdadeiro sentido da palavra, se compreender a dor profunda que o pai dele carrega, que o leva a ter aquela atitude. Transcende muitas vezes
aquilo que a gente compreende como humanos, porque são coisas de alma, né? São coisas profundas. A gente às vezes diz assim: como é que é possível uma mãe maluca deixar os filhos dentro de um caixote de lixo? Ou abandonar os filhos, ou fazer isto aos filhos, ou, não é? Há coisas absurdas. Há um livro do Bert Hellinger que é Conflito e Paz. Eu tenho esse livro aqui, ele é pequenino. É espetacular esse livro para compreender esse tipo de situações. Ele é muito pequenino, lê-se muito bem. É, sim, a nível de compreensão e de querer entender estas dinâmicas de vítimas e agressores, é espetacular. Então há que entender assim esta compreensão, há que entender estes lugares e estas raízes que estão por detrás das atitudes das pessoas, né? Porque nós não somos realmente só esta carcaça, nós somos muito mais que isso. Nós somos um espírito, somos uma alma que carregamos com tantas histórias, se calhar do outro lado. Não sei se já vos aconteceu, vocês encontrarem alguém e sentirem-se tão à vontade com aquela pessoa, parece que já a conhecem de outra vida, não é? Aquelas amizades que a gente diz assim: uau, que compreensão tão boa que eu tenho com esta pessoa. Tanto que as pessoas às vezes andam à procura das almas gêmeas, parece que são pessoas que já se amaram no outro lado, noutro sítio qualquer. Mas isso existe, não é? Isso existe, porque nós não existimos como seres só neste corpo visível, não é? Deus é muito grandioso para fazer com que uma alma venha aqui a este corpo e termine o seu serviço. Isso continua, não sabemos como, mas continua. Então, deixar vir essas sensações ao corpo. A Catarina caiu porque ela está no carro, mas ela depois também poderá ouvir. Já vem aí outra vez. Deixar vir essas sensações ao nosso corpo e fazer anotações de quais são os sintomas que vocês mais têm, que vos incomodam, não é? Ou que vocês reconhecem que não são vossos. Então há aquela frase interna que nós podemos dizer e ainda não nos percebemos que a dizemos, que é: eu por amor a ti, avó, tenho esta dor, esta sensação. Eu por amor a ti, mãe, também sinto dores no ventre. Eu por amor a ti, pai, também tenho problemas nas costas, por exemplo, ou nos joelhos. Eu por amor a ti, avô, também tenho alergias. Entendem? É sempre uma conversa interna inconsciente que nós carregamos isso. Eu, por amor a um irmão ou uma irmã que não nasceu, digo: para que tu não sofras, ou para que tu repito fazer igual, para que tu não sofras, eu sofro por ti. Se tu não foste feliz, eu também não posso ser. Quem sou eu que agora quero ser feliz? A minha família, toda a gente andou em guerras e em discussões e em divórcios, em desacordos. Quem sou eu? Não faz sentido. Eu agora não me sinto merecedor de ser feliz, não é? De ter alguém que me respeite, de ser próspera na minha profissão, de ter amizades saudáveis, de ser uma criadora de negócios digitais, sei lá, de criar uma empresa, uma associação. Não sou digna disso. O que é que a minha família vai pensar? Que eu sou maluca? Não, eu não vou conseguir nada disso. Isto são as nossas crenças internas que nos levam para este tipo de conversa. Então, se tu não tiveste saúde, eu também não posso ter, por amor a alguém, né? Se tu não tiveste saúde, eu também não posso ter. Se tu não tiveste vida, viveste pouco. Se o meu irmão foi abortado ou o meu tio foi abortado, eu por ele também não sou merecedor de andar aqui. Então tenho aquela sensação de que vou morrer, tenho aquele medo que não posso fazer nada, que
tudo me vai acontecer, tenho medo de que me venha uma doença e ando sempre à procura de doenças para ver qual é aquela que me vai matar. Isto acontece, tá? Isto acontece. Eu tenho relatos de pessoas que me contam estas sensações que têm. E isto é muito pesado, é mesmo muito pesado. As pessoas andam aqui a sobreviver e não a viver. Parece que andam à espera de morrer. Então era isto que eu trazia e isto já é tanto que até me dá comichões. Agora vou pôr uma musiquinha e vamos fazer a meditação para libertar aqui estas coisas todas. Bora lá. Oh Nuno, consegues-me dizer se está muito alto? Está ótimo. Tá? Boa. Está bom, está bom, está bom. Então, pronto. Agora podem ficar aí tranquilos, fechar os olhinhos e fazer uma inspiração profunda e calma. E sempre que eu digo para fazer uma inspiração profunda, abram ligeiramente a boca e soltem o ar pela boca. Mais uma vez. E neste momento, vamos prestar atenção às sensações do nosso corpo. A nossa respiração é controlada por nós, mesmo sem estarmos a controlar. Ela é instintiva. É um instinto movimento que fazemos, como se não pudéssemos depender dela, mas nós podemos controlar a nossa respiração. E neste momento eu vou-vos pedir para repetirem este estilo de inspiração e expiração comigo, que é inspirar em 2 tempos e expirar em 1 tempo, começando devagar e aceleramos durante 1 minuto. Vejam se conseguem me ouvir. E vamos acelerando. E parou. Agora de boca aberta, vamos continuar a inspirar e a expirar pela boca, mas ao ritmo do nosso corpo e ao ritmo dos batimentos do nosso coração. E agora vocês vão perceber como vocês conseguem estar atentos às sensações do vosso corpo. Vocês sentem o coração bater acelerado, sentem o sangue correr mais depressa, desde os pés às pontas das mãos, à cabeça. E esta plena atenção ao nosso corpo e às sensações do nosso corpo
desde as mãos, aos braços, às pernas, ao coração, às costas, ao pescoço, ao estômago. Presta completamente a tua atenção ao teu rosto e todo o teu corpo, interno e externo, está ativado através da tua respiração. Agora prestas atenção às sensações do teu corpo, onde sentes dor, mágoa, raiva, nojo, rejeição, tristeza. E percebe se algum desses sítios onde tu sentes agora algum incômodo, se são os mesmos que no início da nossa meditação, ou se depois destas inspirações ativas o teu corpo está muito mais atento. E agora vais dizer a todas essas sensações: eu vejo-te. Podes dizer em voz alta: eu acolho-te. E deixa vir essas sensações, emoções, sem julgamento, sem censura. Simplesmente diz: eu aceito. Eu aceito. E agora pergunta-te internamente: isto que eu sinto é meu ou é de alguém da minha ancestralidade? E deixa vir qual é a sensação que vem ou a imagem de alguém, ainda que não tenha rosto. Percebe se é homem ou mulher. Percebe se estás em lealdade com alguém. E acolhe essas dores, esses desconfortos, essas sensações que não são tuas, que podem ser de alguém lá de trás, da tua ancestralidade. Se sentires neste momento, olha para essa pessoa ou para essas pessoas e diz-lhes: hoje eu vejo-te, eu honro a tua história. Os teus sofrimentos foram escolhas tuas. Eu te entrego tudo o que eu carreguei por amor a ti, por amor a vocês. Agora eu sei que estas dores não são minhas, estas sensações não são minhas. As palavras não ditas agora eu escolho saber nomear aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero para mim. Eu agora escolho ser livre e seguir o meu caminho. Eu permito-me sentir o que é meu.
Não sou mais leal ao que não é meu. Eu sou livre para sentir e assim posso seguir em frente. Eu mereço e escolho por mim. Eu amo todas as partes de mim que eu rejeitei até hoje. E agora eu cuido das minhas sensações, emoções, ações. Eu sou responsável por mim, porque eu sou adulto. Inspira e solta. E percebe como fica o teu corpo, as tuas sensações e o teu estado de ânimo depois de fazeres estes exercícios. Depois de tomares o teu lugar, depois de te libertares daquilo que não é teu, daquilo que te pesa, agora podes ser livre, agora podes ser tu, sem culpa e por amor verdadeiro, por amor com consciência. Tu podes seguir o teu caminho e fazer diferente, com compreensão, com entendimento e sabedoria. Esse ânimo, essa paz que tu sentes agora, é com isso que tu deves continuar, com essas sensações que tu deves continuar todos os dias, de hoje em diante. E diz obrigada a ti por te permitires fazer este processo de libertação e cura. Agradece-te. Inspira e solta. Mais uma vez. E aos poucos podes mexer os braços, as mãos, os pés. E voltar aqui à presença, ao aqui e agora. E percebe o peso que saiu de cima de ti. Eu vou terminar a gravação.